Pegamos a estrada e viemos até uma cidade vizinha de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, para falar de um assunto que desperta curiosidade, polêmica e às vezes até preconceito, a comida vegana. Mas isso não tem papo de comer mato e nem terrorismo nutricional. A ideia é mostrar que a alimentação plant-based pode ser saborosa, nutritiva e o melhor de tudo, pode ajudar você a viver mais comendo bem. Fique por aqui, porque hoje tem muita informação legal baseada em ciência, entrevista e receitas de dar água na boca. Isso tudo merece seu joinha, né? Eu sou Ira Soraya, nutricionista há 30 anos e estamos começando mais um episódio do podcast que te ajuda a ter mais vida saudável através da alimentação. Hoje a gente vai provar com ciência e um pouquinho de humor que prato vegetal pode ser puro prazer e ainda somar anos de vida quando é bem planejado. Sabe aquele ditado, você é o que você come? Pois é, se fosse totalmente verdade, teria gente por aí sendo pizza 4 queijo ambulante. Mas o que a ciência mostra é que a base da alimentação tem poder real sobre a longevidade. Pesquisas publicadas em revistas científicas recentes, como a Nutrition Journal em 2023 e o Frontiers in Nutrition em 2024, confirmam que dietas plant-based bem planejadas reduzem o risco do diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até câncer. E o que isso significa na prática? Que a comida pode ser seu melhor remédio, desde que venha da terra e não da prateleira do ultraprocessado. Agora, não adianta trocar o bife por um hambúrguer vegetal sabor costela, cheio de estabilizantes e achar que está tudo resolvido. Nem toda comida vegana é saudável. O segredo está na qualidade dos ingredientes. Quanto mais próximo da natureza, mais benefícios no prato e no exame de sangue. O segredo da cozinha vegetal, ciência com sabor. Tem gente que acha que prato sem carne não tem graça. Mas se a gente colocar o microfone dentro da panela, dá para ouvir a ciência trabalhando ali, hein? Quando você tosta, assa ou reduz um caldo, acontece a reação de Maillard, que é o nome chique do que a gente chama de douradinho crocante irresistível. Essa reação, junto com compostos de umami, aquele sabor que faz a gente dizer é o que traz cor, aroma e profundidade para os vegetais. E adivinha quem é campeão de umami? Cogumelos, leguminosas e tomates. Eles são o tempero da longevidade e o motivo de muita gente esquecer que o prato nem tem carne. Além disso, o uso de fermentados como miso, shoyu artesanal, kombucha ou kefir e o hábito de tostar vegetais e reduzir caldos fazem toda a diferença no sabor. É a prova de que química e cozinha combinam muito bem quando o objetivo é despertar o apetite. Agora vem a parte que separa o modismo da nutrição de verdade, o planejamento. Para que uma dieta vegetal seja completa, é preciso saber combinar os alimentos. Quando a gente junta leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico, com cereais, arroz, quinoa, amaranto, forma-se uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais que o corpo precisa. É como montar um quebra-cabeça de nutrientes. Cada grupo traz uma peça importante. Outro ponto fundamental são os micronutrientes. As dietas vegetais pedem atenção especial à vitamina B12, ao ferro, cálcio, iodo e ômega 3. Todos podem ser supridos com orientação, em alguns casos, suplementação personalizada. A B12, por exemplo, não vem dos vegetais, ela é produzida por micro-organismos, então precisa ser suplementada. Mas isso não é um problema. Com acompanhamento nutricional, o cardápio vegetal é totalmente seguro e equilibrado. E tem um bônus: quem segue uma alimentação rica em vegetais tende a ter melhor microbiota intestinal, ou seja, o intestino funciona melhor, o corpo inflama menos e até o humor melhora. É ciência mostrando que comer bem é antidepressivo natural. Plant-based não é sinônimo de saudável, mas pode ser. Agora vamos tirar um peso da consciência e outro da geladeira. Nem toda comida vegana é saudável.
Tem hambúrguer vegetal ultraprocessado, sorvete sem leite cheio de gordura hidrogenada e barrinha fit com mais açúcar que brigadeiro de festa. Ser vegano não é sobre trocar carne por soja em formato de salsicha. É sobre reaprender a cozinhar. Quando a gente escolhe vegetais in natura, grãos integrais e boas fontes de gordura, o corpo responde. A pele melhora, o intestino agradece e o exame de sangue começa a sorrir. Em outras palavras, a cozinha verde que prolonga a vida é aquela que vem da feira, não da fábrica. E para falar de sabor, de prática e de como transformar legume em prato de chefe, eu vou conversar com uma mulher que entende do assunto, a Ana Beatriz, gastróloga e criadora do Pranta. No dia 1º de novembro, comemora-se o Dia do Veganismo e, por isso, esse assunto entrou em pauta. Ana vai contar como o veganismo virou paixão, profissão e uma revolução de sabor. Mas antes, anota aí. No final do episódio tem receita do pote da longevidade, com quinoa, grão de bico assado, folhas verdes, legumes caramelizados, molho tahine e nozes picadas. Sim, um prato que dá vontade de viver mais só para comer de novo. Ana, o que te levou a se tornar vegana e, mais que isso, empreender com isso? Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje conversando com você. Para mim, o veganismo entrou de uma forma muito natural na minha vida. Desde que eu me entendo por gente, os legumes já eram bem comuns no nosso dia a dia. E depois de um tempo, eu comecei a perceber mais os impactos que nossas escolhas faziam no meio ambiente, em relação aos animais e também à nossa saúde. E foi aí que realmente eu virei a chave e abracei esse estilo de vida que engloba muita coisa, né? Vai muito além da alimentação, todas essas escolhas do nosso dia a dia. E o Pranta surgiu meio que ao mesmo tempo com essa vontade de levar para os outros que comida vegana pode sim ser saudável, gostosa e tá na mesa de todos. Qual o prato vegetal que mais te dá prazer em comer? Definir um prato específico para mim é muito difícil, porque o reino vegetal ele é muito diverso, então tem inúmeras possibilidades, mas eu gosto bastante de trabalhar com ingredientes frescos, naturais. Eu acho que esse mix de legumes e leguminosas e folhas verdes, frescas, um bom molho, tudo isso tem um resultado muito bom e é sempre muito prazeroso. Como você monta um prato equilibrado, saboroso e nutritivo para o dia a dia? Eu sempre penso em equilibrar todos os nutrientes, né, de forma que tenha leguminosas, cereais, legumes. Então, faço meio que uma proporção, assim, para conseguir encaixar todos e trazendo bastante variedade também. Então, sempre tenho castanhas, legumes, folhas, sementes. Sempre tento encaixar essas variedades de oleaginosas para dentro da alimentação. Você sabe que isso é muito importante, Ana, porque muita gente quer se tornar vegano ou vegetariano ainda, né? E pensa que é basicamente, eu vou deixar de comer carne, a partir de amanhã eu vou comer alface e tomate e vou ser feliz, vou ser vegano, né? Sim. Então, por isso que é importante ter esse conhecimento que você está falando, de sempre estar acrescentando um representante de cada grupo alimentar para poder garantir, principalmente aminoácidos, né? Sim. Qual o seu truque favorito para realçar o sabor dos vegetais? Para realçar o sabor, eu utilizo bastante técnica de preparo e temperos. Então eu gosto de utilizar temperos frescos, ervas frescas, temperos naturais, né? E a técnica de preparo de cada vegetal vai ser diferente. Então é muito importante a gente trazer, né, uma textura, a sazonalidade também é muito importante, porque você já vai ter legumes, vegetais e frutas também muito mais saborosos. Então fazer essas escolhas e conseguir equilibrar elas e variar é um segredinho para conseguir um bom resultado. Ana, como deixar o grão de bico, o feijão com cara de um prato gourmet? Os temperos retomam mais uma vez, é bem importante, né, trazer variedade. Eu acho que você consegue montar muitos pratos diferentes. E a técnica de preparo também, que você pode estar variando. Por exemplo, com grão de bico, dá para fazer um falafel, dá para fazer um hambúrguer, dá para fazer uma torta. O feijão também pode virar um quibe, pode virar um bolinho, um caldo saboroso também.
Então, ter essa variedade e ter em mente que é possível variar bastante, né? A gente acaba tirando daquela rotina do arroz, feijão, de sempre, e automaticamente ele já fica com um toque especial. Como você inclui as leguminosas no cotidiano? Variando elas, Falou, né? trazendo receitas bem variadas, inclusive assim, desde o café da manhã, almoço, janta, acho que todas as refeições eu procuro trazer elas em formatos diferentes, como eu chamo de refeijão, que é um requeijão de feijão branco, dá para fazer uma pastinha, né, para comer no café da manhã, para comer no café da tarde, nas refeições principais também, trazer, tanto no método convencional, os próprios feijões dá para variar bastante, feijão branco, feijão vermelho, feijão carioca, feijão preto, então é muita variedade. Então, tem várias possibilidades. Várias possibilidades, né? E sempre está equilibrando mais de uma variedade, assim. No meio vegano, a maior crítica, eu falo crítica aqui entre aspas, é em relação às proteínas, né? Ao ferro também. Então, quais são os seus ingredientes coringa para sabor, ferro e proteína? Leguminosas entram fortemente aí, e sempre bom equilibrar elas, né, associar a uma fonte de vitamina C, que acaba ajudando a absorção. Então, isso são aprendizados que a gente vai tendo assim e levando para o nosso dia a dia. As folhas verdes escuras também, eu gosto bastante de incluir, tanto em sucos como saladas, elas cruas, também com preparos. Então, acho que esses são os ingredientes chaves assim de consumo mesmo, né? O feijãozinho nosso, couve e toda a variedade que tem aí no reino vegetal. Quando você utiliza industrializados vegetais, como é que você faz para garantir ou manter o valor nutricional aí? Eu sempre levo em conta o equilíbrio, né? Associar isso com ingredientes naturais. Não dá para viver só de industrializado, não tem como levar... Eles são os facilitadores, mas não a base da alimentação. Então, acho que é importante, uma vez ou outra, comer uma porcariazinha, sair um pouco da rotina, tudo bem, mas levar isso para o dia a dia, todos os dias, não dá, então, de forma equilibrada, tá tudo certo. Ana, eu queria saber, como nutricionista, a gente orienta muito o consumo de punks. Talvez o público não saiba, né? Punks são plantas alimentícias não convencionais, que às vezes você tem aí no quintal da sua casa. E a gente usa muito por conta dos nutrientes, né? E quando a gente está falando de ferro, de cálcio, isso está muito incluído nas punks. Você inclui punks na sua rotina, no seu dia a dia ou no seu restaurante? Costumo utilizar sim, mas uma boa pergunta que eu tenho sempre trazido de diferentes maneiras as punks, né? Mostrando para as pessoas, trazendo acho que ampliando esse conhecimento, porque é isso, muitas vezes a gente tem no quintal de casa, é um matinho que cresce ali, uma praguinha ali, e elas têm um valor nutricional incrível. Então aqui a gente tem muita hora pro nobres, que é um dos principais aí hoje em dia. Eu tenho no vaso dentro do apartamento. Consomem muito, que dá para consumir as folhas in natura, dá para refogar, dá para fazer uma farofa, dá para inclusive inserir num hambúrguer também. Eu já costumava fazer um hambúrguer de feijão coró pro nobres. Então, dá para utilizar de diversas maneiras. E várias outras, né? Aqui tem a beldroega, que também é uma que utiliza em salada. Eu adoro usar as folhas in natura. A capuchinha também. A dente de leão. Nossa, são muitos. Muitos enchapadas. Eu costumo trazer assim. E mais do que só trazer o vegetal em si, mas o conhecimento para expandir, que as pessoas saibam do valor e ter menos preconceitos também, né? Porque às vezes vê uma coisinha diferente, fala, será que come? Acontece muito com as flores, né? Muitas flores são comestíveis, o hibisco, a clitória, o cravo, e é utilizado às vezes como decoração e não são consumidas pelo receio da pessoa de comer. Até as rosas também, né? Sim. Que legal. Adorei saber disso. Olha, depois de toda essa conversa, nós estamos aqui, eu e a Ana, para montar o bendito pote da longevidade, gente. E vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. Então vamos lá, Ana, capricha aí que a cozinha é sua. Muito obrigada. Nosso pote vai ser bem completão. Nós temos aqui um mix de folhas. Eu tô usando folhas convencionais, né? Alface crespa, alface americana e rúcula. E também algumas não convencionais, que são as punks. Tem hora pro nobres e beldroega. Ana, a hora
ora pronobis pode comer cru mesmo, né? Pode comer Porque às vezes tem gente que fica na dúvida. Porque tem vários tipos de ora pronobis, não é? Sim, essa tem a arbustiva e tem essa que é mais de ramas. Essa é a folha mais suave, ela é uma folha mais fininha também. E ela tem um sabor bem suave e não tem nenhum problema de irritação. Agora eu vou utilizar a quinoa como nosso cereal do dia. Aqui poderia estar utilizando outra opção também, um arroz integral, um amaranto, mas a escolha do dia foi a quinoa mista. Generosa porção, hein, gente? Acrescentando um pouco mais de proteína no nosso pote, eu vou estar utilizando o grão de bico como uma leguminosa, que também poderia estar sendo substituído por uma lentilha, um feijão azuki, uma outra variedade. Mas hoje vai ser o grão de bico que foi tostado na frigideira. Inclusive, é uma excelente opção de snack. Você temperar ele e fazer tostadinho na frigideira. Toma um pouquinho de tempo, ele vai adquirindo essa corzinha, essa crocância. Mas é uma ótima opção para beliscar no dia a dia. Então, eu vou estar utilizando ele aqui. E agora, grão de bico mais uma vez, entrando num outro formato. Esse aqui é um hummus de grão de bico com beterraba, o que é muito legal, dá pra variar, dá pra fazer o hummus tradicional. O hummus é uma pastinha árabe de grão de bico com tahine e limão. Ele, de forma tradicional, ele é basicamente isso. E dá pra variar utilizando beterraba, pimentões assados, cenoura, espinafre. Então dá pra fazer uma variedade bem grande. Além de serem coloridos, lindos, são muito saborosos. E nutritivo. Agora, inserir um pouco mais de ingredientes mais nutritivos ainda para o nosso prato. Tenho aqui a berinjela, que foi feita tostadinha na frigideira também, grelhada. O brócolis também, seguindo a mesma técnica de preparo. Esquenta bem a frigideira, um fiozinho de azeite e entra com o brócolis. E a abóbora, que foi feita na air fryer, mas pode ser também feita no forno. Ela foi temperada com za'atar. E a gente trouxe bastante essa pegada árabe para o prato. Então, ela vai entrar aí como mais uma fonte de carboidrato também. Antes de entrar com o nosso finalizador, que vai ser o nosso molho tahine, eu vou acrescentar as nozes, que poderia estar sendo também uma outra castanha, uma outra oleaginosa, poderia ser uma semente de abóbora, de girassol. Agora nós vamos para o nosso molho, que é um molho com tahine, que é uma pasta de gergelim, essa pastinha aqui. Na sequência, nós vamos acrescentar o limão, o suco do limão. Aqui os ingredientes eles vão aos poucos, porque como o tahine é uma base muito gordurosa, ela vai dando essa textura de que parece que deu errado. Então, vamos entrar com a água aos pouquinhos. Coloca um pouquinho. Ele vai adquirindo cremosidade, mas ainda assim tá muito grosso, então vai mais um pouquinho de água. Se coloca a água toda de uma vez, fica um pouco mais difícil de mexer. Por isso que é bom ir colocando aos poucos para ir vendo a textura também. E deixar na textura desejada, podendo ser mais grosso ou mais fininho. Agora que nós adquirimos uma textura bacana para molho, ele poderia ficar um pouco mais consistente ou um pouquinho mais ralo, mas vai de gosto e do que for utilizar. Só vou acertar com uma pitadinha de sal, que aí é a gosto também. E podemos utilizar para nossa salada, para acompanhar um petisco, um sanduíche. Agora eu vou experimentar isso aqui, gente, e depois eu conto para vocês aí qual foi o meu veredito. E é
isso, sabor que prolonga a vida é ciência com afeto no prato. Comer bem não é sobre proibir, é sobre planejar, experimentar e descobrir novos prazeres. Se quiser receber a lista de compras do Pote da Longevidade e meus 5 truques para tirar o umami dos vegetais, comenta verde lá no meu Instagram, @irasorayanutri. E lembre-se, prato colorido, corpo leve e mente feliz. É disso que a vida longa é feita.